Estimados irmãos, a paz, bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da ministração da palavra. Este programa enquadra-se na rúbrica do coaching espiritual e tem como intuito proceder à partilha da palavra em forma de maná, em forma de codornizes. De uma forma sistemática, nós fazemos estes cultos, estes encontros em prol do discipulado, que tem como objetivo fundamental incentivar as pessoas à leitura e meditação contínua às Escrituras Sagradas e também de incentivar a que o povo de Deus possa adotar a prática da oração e vigilância, obedecendo às instruções do mestre da oração, e também a exortar e apresentar às pessoas a pessoa do Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, que é também Deus, e que assim, cheios do Espírito, isto é, com esta autonomia espiritual, nós passamos também numa cadência diária, buscarmos asperadamente, fazermos cheios de uma palavra, fazermos cheios também do Espírito Santo, para que assim possamos andar ou aceitar as missões enquanto um chamado individual e específico que o Senhor concede a alguns instrumentos como seus servos, para que possam hoje servir ao Senhor na igreja espiritual de Cristo, tendo Cristo como a cabeça. Temos como tema para a edição de hoje reconstrução do Templo de Jerusalém. Este tema nós vamos meditar à luz do livro de Esdras, capítulo 1, verso 1 ao capítulo 7, verso 28. Este tema nós vamos analisá-lo, vamos segregar em 8 partes. A primeira destas é quando Ciro, que era um rei persa, ele convida a que os judeus fossem edificar o templo em Jerusalém. Nesta altura, os judeus encontravam-se cativos na Babilônia. Então, o rei persa, Ciro, nesta ocasião, convida, exarando um decreto para que os judeus regressassem. A segunda parte vai ser quando o povo judeu, já estando lá em Judá, em Jerusalém, em Israel, então eles começaram a fazer um recenseamento sobre quais eram as famílias, quais eram as linhagens, quais eram as tribos, para que eles pudessem, quer fossem o parte do povo, quer fossem os sacerdotes, quer fossem levitas, quer fossem porteiros, quer fossem músicos, dependendo da sua vocação e linhagem, eles fossem distribuídos ou organizados por províncias, ocupando novamente todo o território. A terceira parte é quando ocorre a reorganização do templo, isto é, foi erguido ou reerguido o altar sobre as antigas bases, porque nessa altura já tinha sido destruído o altar. Então eles regressando para lá, estando lá instalado, no 7º mês do primeiro ano que estavam lá, então eles reergueram o altar para que ali iniciassem com as celebrações. Nesta altura foi a celebração da festa de tabernáculo. Quando a quarta parte é quando vamos falar sobre a reconstrução do templo. Tendo iniciado a edificação do altar, então o desejo seguinte do povo de Israel foi de reconstruir o templo, para que aquele templo passasse a ser um local de adoração ao Senhor de uma forma sistemática. E isto ocorreu logo de seguida, também esperado pelo Senhor, levantando alguns líderes. Foi o caso de Zorobabel e foi o caso também de Jesua. Esses ambos foram os líderes que estiveram à frente deste projeto de reconstrução. A quinta parte vai ser quando este processo de edificação ou reconstrução do templo é vetada por ciúmes ou por conspiração, por agitação dos vizinhos do povo de Israel. Por lá estamos a falar do povo da Samaria e também alguns que estavam lá, que tinham permanecido lá sobre o território e que eram pagos uma remuneração, um salário por intermédio do rei persa. Então, estes escrevem uma carta ao rei a conspirarem para que se proibisse a construção. Depois é quando levantam-se 2 profetas, Ageu e Zacarias, que eles profetizaram a favor da continuação da construção do templo, ignorando este decreto que proibia a construção do templo.
De seguida é quando novamente estes voltam a reescrever para o outro rei persa, agora Dário, a voltarem também a dizer que aquele povo está a continuar a escrever por cima do decreto que tinha sido escrito anterior que proibia a construção. Então era uma outra conspiração, era uma outra agitação para que se impedisse a construção do templo. Mas porque essa era a vontade de Deus, é assim que o próprio Dário, outro rei persa, ainda assim autorizou que se continuasse as obras de construção do templo. Por isso é que nós dizemos reconstrução do templo, e o termo desta atividade ocorreu 6 anos após o início do reinado de Dário, e é assim que a oitava e última parte é quando, na segunda leva do povo de Israel, saído da Babilônia para Jerusalém, agora encabeçados por Esdras, que é, na ocasião, um sacerdote, um escriba e alguém que era versado era um estudioso da lei, do livro da lei, era um estudioso da escritura sagrada. Também Esdras era o bisneto do sacerdote Ilquias, aquele que havia encontrado o livro da lei no reinado de Josias. Então, este Esdras que é enviado na segunda leva, no segundo grupo de judeus que saíram da Babilônia para Jerusalém, que ele foi com a missão de reconstruir o templo e organizar o culto. Então é sobre isso que nós vamos estar a tratar. Antes de entrar ou de mergulharmos com profundidade nesta sequência de tópicos, vamos recuar para a última sessão, recordarmos o que é que nós tratamos. Esta última foi sobre a reforma de Josias. Nós vimos que Josias foi o 16º rei do Reino do Sul, do Reino de Judá, e este Josias era filho de Amon, e Amon era filho de Manasses. Manasses era filho de Ezequias. Ezequias fez um grande trabalho de vulto de reforma, não é, de todo o culto. Depois, os 2 reis seguintes, quer Manasses, que veio reintroduzir o paganismo, e depois veio Amon, que ainda piorou, portanto fez ainda pior que Manasses. É por isso que Amon só reinou durante 2 anos. Por quê? Porque ele desagradou aos seus assessores, e seus assessores conspiraram e depois fizeram como que um golpe de Estado e assassinaram Amon. Então o povo, levantando-se, impondo a justiça, então o povo impôs que fosse ungido como rei o filho de Amon, que nessa fase era ainda muito novo de idade, chamado Josias. Tinha somente 8 anos de idade. Josias, quando iniciou seu reinado, com idade muito nova, portanto, somente 8 anos de idade, ele começou a aplicar-se na busca do conhecimento do livro da lei. Ele começou a seguir os passos do seu pai espiritual, Davi, ao invés de seguir os passos do seu pai biológico, Amon. Então, Josias, ele iniciando este périplo, a busca pela verdade por intermédio do conhecimento da lei do Senhor, ele no 18º ano do seu reinado, quando tinha a idade de 26 anos, então Josias teve a necessidade de se mandar restaurar o templo. Então ele exarou para que um escriba seu e o outro, o escriba Shafã, subissem até o sumo sacerdote Ilquias e que fossem lá instaurar, desafiar a que o sacerdote Ilquias ele estivesse à frente de um projeto de restauração do templo. Então, quando se iniciou esse trabalho de restauração do templo, eis que o sacerdote Ilquias encontra neste processo de arrumação, de reorganização, de reerguer, de remodelar, de reconstruir o templo que estava abandonado, estava com as portas fechadas, estava vandalizado. Por quê? Porque Deus tinha escondido o livro da lei ao povo. Por quê? Porque o povo não se aplicava, não buscava conhecer a vontade do Senhor. Então Deus escondeu o livro da lei. Quando emerge esta necessidade, neste interregno em que agora estão preocupados com a reedificação do templo, então o sacerdote Ilquias, ele encontra o livro da lei. Quando ele encontra o livro da lei, então ele entrega ao escriba Shafã e este leva o livro da lei e vai ler na presença do rei Josias. O rei Josias, quando ouviu o livro da lei, ele rasgou as suas vestes, arrependeu-se e depois ele mandou
com que o povo fosse conclamado, e ele abriu o livro da lei e leu na presença de todo o povo, convencendo assim para que o povo, tal quanto ele, também pudessem se arrepender e pudessem fazer uma nova aliança para com o Senhor e passassem a andar em função dessa nova aliança. Nós sabemos que Josias é considerado como aquele que empreendeu a maior reforma do culto que nunca tinha ocorrido até então. Ele foi o responsável por realizar a maior paz que nunca antes tinha se visto ou vivido desde o tempo do profeta Samuel. Então, hoje vamos passar para este tema da construção do Templo de Jerusalém. Há aqui um interregno. Desde esta última sessão, também a falar, na última aula nós falamos sobre o reinado de Josias. Desde o reinado de Josias, desta época, houve aqui um interregno, um espaço de tempo de mais ou menos 200 anos. Então, quero primeiro transmitir o que ocorreu nesses 200 anos, para depois nós percebermos, então, o que é que vem aqui a suceder, precisamente no contexto desta aula. Nós sabemos que nessa altura de Josias, a tribo do norte já tinha sido levada como cativo para a Síria. Isso sabemos. Isso ocorreu no 6º ano do reinado de Ezequias, em regime de corregência com seu pai. Nessa altura ocorreu a ocupação e leva em cativo todo o povo, tribo do norte, para a Síria. 130 anos depois desse fenômeno, ocorreu também a invasão do Reino do Sul e também a sua leva como cativo. Mas antes disso ocorrer, isto foi primeiro profetizado durante o reinado de Ezequias pelo profeta Isaías. Porque o profeta Isaías, certa vez, o rei Ezequias, ele recebe alguns diplomatas babilônicos que souberam que o profeta Isaías tinha ficado doente e depois tinha sido livrado. Então eles enviaram cartas, enviaram presentes para o rei Ezequias e manifestaram interesse em visitá-lo. Quando foram visitar o rei Ezequias, na sua inocência, na sua insensatez, porque não tinha aprendido da primeira vez que os assírios atacaram Jerusalém. Então, desta vez, ele esquecendo-se desta memória, ele abriu as portas, portanto, ele encantou-se com a carta e com a boa vontade dos babilônios e também com os presentes, por assim dizer. Ele achando que eles vinham somente com boa vontade, ele abriu a porta do templo e abriu a porta de todo o palácio e mostrou tudo aos babilônicos. Então, esse mostrar tudo na sua insensatez fez com que os babilônicos crescesse dentro deles um outro desejo, um outro interesse, para além daquele que era puramente ir visitar. Então, eles começaram a desejar, a ansiar, também ter aquelas riquezas que estavam ali. Então, foi quando o profeta Isaías advertiu a Ezequias, dizendo que estes mesmos babilônios que vieram vos visitar, estes irão vir posteriormente, eles hão de vir destruir tudo isso e vão levar todo o seu povo como cativo, incluindo os vossos filhos, que lá vão servir como eunucos. O que acontece? Quando ocorria esta corrupção espiritual, nós sabemos que esta corrupção espiritual começou a atingir contornos graves com Salomão, mas houve sinais muito antes de Salomão. O primeiro grande sinal que houve, a advertência, foi que Deus deu ao próprio Moisés. Na verdade, se nós formos a perceber ou compreender a história dos profetas, a intervenção dos profetas maiores, que somos considerados profetas literários, que começa com Isaías, Jeremias, Daniel, 3, e, portanto, são 5 os profetas maiores. Portanto, os 5 primeiros livros. O profeta Jeremias é autor do livro Jeremias, é autor do livro Lamentações. Então, esses 5 considerados profetas maiores, a sua principal função, estes 5 e mais os outros profetas menores, ao todo são 16 profetas. Esses profetas foram levantados por Deus com uma missão.
sobre as graves consequências daquilo que o povo estava a fazer e que consequências aquilo teria no futuro. Então, isso refere-se, este princípio de profecia chama-se lei de dupla referência. O que isso significa, lei de dupla referência? São aquelas profecias ou demonstrações que os mensageiros de Deus fazem a advertirem sobre os perigos de uma conduta atual presente, sobre que consequências isso vai ter no futuro. Então, isso chama-se lei de dupla referência. Então, esses profetas que foram enviados, eles tiveram em atividade durante um período de 400 anos. Então, durante 400 anos, Deus enviou profeta atrás de profeta, castigo atrás de castigo. Disse que Deus fez de tudo, mais alguma coisa, para evitar que o povo fosse castigado por via do cativo. Mas o povo não se converteu, o povo não mudou, o povo não deu ouvidos e não enraizou, porque era tanta corrupção espiritual que estava até nas suas entranhas, que o povo até poderia ouvir daqui, depois sair daqui. Vinha um rei pagão, depois sucedesse um rei que era devoto ao Senhor, e assim sucessivamente. E foram se repetindo essas atitudes, esses comportamentos. No limite, o Senhor permitiu, é preciso compreendermos isso, Deus permitiu que o seu povo fosse levado ao cativeiro, para que lá eles fossem castigados. Não foi a primeira vez que Deus permitiu que o seu povo fosse levado ao cativeiro. Já não era a primeira vez. A primeira vez tinha sido no Egito. Também foi com a permissão do Senhor. Então, aqui, uma vez o povo, tendo primeiro a tribo do norte, sido levado em cativo pelos assírios, 130 anos depois, foram invadidos pelos babilônicos. Então, tendo sido invadido pelos babilônicos, todo o povo estava lá. Estavam lá como escravos na Babilônia. Estando lá como escravos na Babilônia, na altura, era o governo do rei Ciro. Este rei Ciro, antes dele nascer, 150 anos antes dele nascer, foi profetizado pelo profeta Isaías. O profeta Isaías previu 150 anos antes do rei Ciro nascer, ele previu que haveria de nascer um Ciro, um rei, que haveria de ser usado como um instrumento de Deus para salvar o povo. Então, ele apresenta, o profeta Isaías, nessa altura, apresenta Ciro como sendo um rei messiânico, portanto, estava a apontar para Cristo. Portanto, entra aqui também a questão da lei, ou do princípio da lei da dupla referência, porque apontava para um evento muito futuro sobre aquilo que iria ocorrer em função das admoestações. Se nós formos ver a estrutura do livro do profeta Isaías, ela tem 3 secções principais. É uma secção que nós chamamos de secção condenatória. Isto é uma parte em que o profeta Isaías avisa o povo sobre os perigos da sua conduta. Isso chamamos de seção condenatória. Dá a conhecer quais são os perigos, quais são as consequências, de acordo com a lei de Deus, daquele caminho desviante, daquele comportamento desviante de Deus. Isso chama-se seção condenatória. Mas na parte final do mesmo livro do profeta Isaías, tem uma outra secção, chama-se seção consolatória. Do mesmo modo que Deus é ágil, rápido, é justo para castigar, ele também tem a mesma disposição para perdoar quando o povo se arrepende. Portanto, o castigo, como nós dizemos, tem um fim era uma excomungação com fins medicinais. O que isso significa? Era castigar as pessoas para que as pessoas depois se curassem espiritualmente daquela doença espiritual e voltassem diferentes. Então, o profeta Isaías, ele já tinha esta advertência e ele foi advertindo a várias nações. Ele não só profetizou para os israelitas, mas também profetizou para outras nações. Uma dessas nações que ele também profetizou foi Babilônia. Ele diz: Babilônia, não se alegrem, não se regozijem da queda ou da vergonha dos israelitas, porque vocês também vão ser ocupados, vão ser agredidos. E isso aconteceu. Aconteceu quando, se nós depois formos a ver o livro do profeta Daniel, o profeta Daniel é aquele que, durante o governo babilônio,
não é? Era o reinado de um rei babilônio. Este viu uma escrita na parede e ele ficou confuso, cheio de medo. Então Daniel é aquele que interpretou aquela escritura que estava na parede. E Daniel disse que está iminente a ocupação do vosso território, vocês, babilônios, pelos assírios. E aquilo aconteceu naquela mesma noite. Então, quando ocorre isso naquela mesma noite, quer dizer que os persas, não os assírios, perdão, os persas, é que foram ocupar ou invadir a Babilônia. Então, nessa altura, era o rei Ciro. Como é que começa aqui? Ciro é apresentado como um rei pagão. O que queremos com isso dizer? É que ele era um rei que não adorava aquele Deus dos israelitas. Então, ele até é descrito como sendo o Deus dos céus. Ao passo que os israelitas dizem, nós somos servos dos deuses dos céus e da terra. Então, é como se o Ciro, o rei persa, dissesse o Deus dos israelitas, quando ele diz os deuses dos céus, porque é como se ele tivesse outro Deus na terra, que é diferente do Deus dos israelitas na terra. Quando os deuses israelitas dizem que o nosso Deus dos céus e da terra, o rei persa dizia o Deus dos céus, como quem diz aquele vosso Deus. Então, este rei Ciro, que era um rei persa, as escrituras dizem que ele foi inspirado por Deus. O Espírito de Deus desceu para Ciro, enquanto um rei persa, para que Ciro sentisse a necessidade, o desejo de convidar aquele povo que estava lá como escravo, para que eles voltassem para a sua terra e lá fossem adorar aquele Deus deles, que o rei Ciro, nesta ocasião, estava a reconhecer como sendo uma autoridade celestial. Então, o rei Ciro é inspirado por Deus a assinar um decreto. E ele, como rei, quando assina esse decreto passou a ser uma lei, uma obrigatoriedade. Então, ele exigiu que todos os judeus voltassem de forma livre para que eles fossem para a sua terra, fossem lá habitar e fossem lá também edificar o seu templo e passassem lá naquele templo a adorar o seu Deus. Para além disso, mesmo o profeta Jeremias, o profeta Isaías também diziam que o povo que depois haveria de retornar ao cativeiro, o profeta Jeremias eis que previu que o povo israelita fosse ficar cativo durante um período de 70 anos. Mas também o profeta Jeremias acrescentou, disse que igualmente os objetos, os utensílios sagrados que foram também dilapidados do templo, também haveriam de ser conservados e depois haveriam de ser retornados juntamente com o povo para o novo templo. E isso ocorreu. É que quem invadiu a tribo do sul naquela altura foi Nabucodonosor, como nós sabemos. Ele pilhou o templo, levou o povo como cativo e também pilhou todo o templo, levando objetos, utensílios sagrados, e levaram para a Babilônia. E foram introduzir os objetos, os utensílios sagrados de culto, foram introduzir no templo que eles adoravam o Deus deles pagão. Então, o rei Ciro, quando agora assina esse decreto, não mandou o povo para voltar, mas também mandou que se tirassem todos aqueles objetos, utensílios sagrados que estavam no seu templo, que estavam lá naquele templo do Deus deles. Também mandou com que se entregasse aquilo a uma certa pessoa que era um tesoureiro. E ali, quando se contou, eram quase 5.400 objetos e utensílios sagrados. Ele entregou, devolveu. E também, acima disso, ele também mandou com que se enviassem dinheiro, recursos financeiros, para também pagarem as despesas de reconstrução do templo. Então, é assim que o povo parte. Quando o povo parte, então, fez um recenseamento. Nesse recenseamento, fez uma contagem. E nessa contagem, era não só para quantificar, mas também para qualificar. E essa qualificação era para saber de que judeus estavam a voltar, de que família que pertenciam, de que linhagem é que pertenciam. Então, ali separou-se, desde aqui são considerados o povo, sacerdotes, levitas, porteiros, músicos, são as qualidades.
Então, todas essas qualidades, quando juntas, em termos de quantidade, eram cerca de 42 mil homens. Esses são aqueles que nós consideramos que é o remanescente que foi conservado. Por quê? Porque Deus até ele queria exterminar todo o povo de Israel. Mas no plano de Deus, ele previa que haveria de permanecer um remanescente fiel, aquilo que se chama um resto, entre aspas, do povo. Então este povo que na primeira leva, agora sob a autorização do rei Ciro, regressa. Chegam lá, contabilizam 42 mil israelitas, mais cerca de 7 mil escravos. Ao todo, eram cerca de 50 mil pessoas. Quando retornam aqui, então eles distribuíram-se territorialmente por tribos e foram ocupar as diversas tribos do território israelita. Então é quando, no 7º mês desse primeiro ano, em que o povo está de regresso à sua terra, então no 7º mês eles quiseram reerguer o altar. Por quê? Porque o altar já estava destruído. E para além do altar ter sido destruído, já tinha se reerguido outros altares. Por quê? Porque lá ficou a residir outro povo. E também tinham os vizinhos, os samaritanos. Então, estes, quando regressam para lá, eles quiseram, para começar a dedicação e os sacrifícios e oferecer holocaustos, eles primeiro tinham que reerguer o altar. Como o altar estava destruído, eles viram que ali tinha aquela estrutura antiga daquele altar. Então eles ergueram um novo altar sobre a estrutura antiga do altar. Eles, quando fizeram isso cheios de medo. Cheios de medo de quem? Daquele povo que ainda lá estava, que era uma maioria em termos de número, para que eles até pudessem talvez impedir ou até pudessem ameaçar eles. Mas é que eles tinham que oferecer o holocausto primeiro por esse livramento, por terem sido retornados pela graça e misericórdia de Deus para o seu território. Então eles tiveram a necessidade de oferecer holocausto para dar sacrifícios de louvor, sacrifícios de comunhão. E eles não podiam fazer isso num altar idólatra. Tinham que erguer um novo altar. Então eles ergueram um novo altar por cima da estrutura do altar antigo que tinha sido destruído. Quando eles fazem essa reconstrução do altar, então eles ali celebraram aquilo que nós chamamos de festa dos tabernáculos, ou festa das tendas. E essa celebração foi muito efusiva, foi animada, o povo celebrou com muita apoteose e também ofereceu-se sacrifícios. Depois disso, então, quem esteve à frente deste projeto de reconstrução do altar foram 2 líderes. Um que era o governador daquele povo que tinha ido, que era Zorobabel, filho de Salatiel, e o outro era um Jesua, que era um sacerdote, filho também de sacerdote antigo. Então, esses 2 estiveram à frente deste projeto de reconstrução do altar. Depois de seguida, quando eles tiveram o projeto de reconstruir o templo enquanto local de adoração. Nós sabemos que o templo é onde o povo unido, que é Jerusalém, povo santo, vai para o templo, o povo disperso das mais diversas origens, para que eles fossem todos formar como um único povo, que é Jerusalém, e que fossem para o templo, e que fosse no templo o local onde o povo fosse se congregar, para que com a mesma fé e o mesmo espírito invocar a Deus. Então eles tiveram essa necessidade, vamos reconstruir o templo. Então eles iniciaram assim com o projeto de reconstrução. Por que eles fizeram? Eles começaram a contactar diversas especialidades. Falaram com os naturais de Tiro. Nós sabemos que de Tiro, onde vinham a madeira de cedro, onde vinham, eles tinham uma grande especialização, uma alta especialização, não só em providenciar a madeira, mas também em trabalhar essa mesma madeira enquanto utensílios, enquanto objetos, partes que iriam fazer parte da construção do novo templo. Então, iniciou assim o processo de reconstrução do templo, agora no 2º ano do período em que o povo está já lá na terra de Judá. Tendo iniciado a reconstrução do templo
no segundo ano do período em que o povo já está lá na terra de Judá, quando está a decorrer essa obra, aproximaram-se os vizinhos. E aproximou-se também aquele povo que tinha ficado lá, que não tinha sido levado cativo. Por quê? Porque quando os babilônios invadiram Israel, eles depois instalaram ali o seu governo. Instalando o seu governo, então lá eles passaram a ser uma colônia da Babilônia. E aqueles que ficaram lá, eles criaram uma organização administrativa para que eles pudessem ser os governadores em nome dos babilônios naquele mesmo território. Então, quando viram que os hebreus estavam unidos neste processo de reconstrução do templo, aproximaram-se aos judeus e disseram: nós queremos vos ajudar, oferecemos as nossas mãos, a nossa disposição e disponibilidade, queremos vos ajudar neste trabalho de reconstrução do templo. Então, o que os judeus fizeram? Os judeus perceberam-se que ali ocorreria um grande risco, um grande perigo de gerência de mãos não purificadas. Nós sabemos, de acordo com a lei do culto, primeiro para se purificar, o templo tem que primeiro purificar-se a si próprio. E para eles aqui eles eram impuros. Então, eles deram uma resposta diplomática, dando a conhecer a eles que dispensavam aquela ajuda que os vizinhos estavam a dar para juntar as suas mãos e juntos poderem construir o templo. Porque eles sabiam que aquela não era a vontade do próprio Deus e que eles não poderiam aceitar que outras mãos também entrassem para a construção do templo. Porque até os próprios judeus, eles se organizavam segundo a linhagem e vocação para a construção do templo. Os encarregados de fiscalização de construção do templo tinham que ser pessoas ungidas, eram os levitas, né? Nós sabemos. Então, eles dispensaram a oferta dos vizinhos para ajudarem na construção do templo. Quando eles dispensam, então esses vizinhos ficam com ciúmes, porque na verdade eles queriam sabotar aquela construção. Então quando eles dispensam, depois eles começaram a ajudar a agitar outros encarregados da lei, outros encarregados da construção do templo, para que esses também não cumprissem na íntegra a construção do templo. Mas eles vendo que os seus esforços serem feitos, eles por último então entenderam escrever uma carta para o rei persa. Nesta fase já não era o rei Ciro que estava em missão, mas era um outro rei que estava em serviço, estava no reinado. Então ele escreve uma carta e eles dizem assim: este povo que vocês autorizaram a vir cá é um povo muito rebelde, porque estes, já antes, eles não eram muito leais, até nem eram fiéis com o próprio Deus deles. Então, há um grande risco que vocês têm, é que se vocês permitirem com que este povo construa o seu templo, eles vão deixar de pagar impostos a vós, logo vocês vão ficar fragilizados. Então eles fizeram essa carta com este teor, não é? Que era para conspirar e pôr, neste caso, o rei persa contra os judeus, dado que naquela altura era um outro rei persa que estava no governo, já não era o rei Ciro. Então aquele outro rei, eles disseram: investigue aí no templo, nos decretos e nos livros, no acervo documental vosso, e vocês vão encontrar essas informações que eu estou a dar, de que este povo não é leal. E também, segundo, vocês vão ver que também não é da disposição, não é de boa fé que se autorize com que eles continuem a reconstrução do templo. Então aquele rei nem mais, ele analisou aquela carta, em resposta, ele entendeu que realmente aquela advertência era real. Então ele, dando razão àquela carta daqueles conspiradores, ele fez uma carta que proibia com que o templo fosse construído. Então isso fez com que se emanasse um decreto que proibisse a construção do templo. Então o templo foi interrompido, a construção. Quando se interrompe a construção do templo, Deus levanta 2 profetas, que na ordem cronológica do livro dos profetas aparecem como os profetas menores. Dentre 12 dos profetas menores, ele levanta 2 nesta altura, que foram Ageu e Zacarias. E esses 2, eles começaram a profetizar para que se continuasse a obra
obra de construção do templo. E essa profetização encontrou aceitação e fertilidade nos anciãos. É assim que, mais uma vez, Zorobabel e Josué, esses dois, também eles continuaram com a obra de construção do templo, sabendo que já existia um decreto que proibia a construção do templo. Mas enquanto eles continuaram a construção do templo, eles foram protegidos por Deus, porque Deus não permitiu com que mal nenhum ocorresse a estes anciãos que estavam envolvidos em continuar a construção de um templo que já tinha sido proibida a sua construção. Então Deus não permitiu que mal nenhum sucedesse, porque assim era a vontade do próprio Deus que se continuasse a construção do templo. Então é assim que, quando isso ocorre, aquele povo novamente, aqueles conspiradores, agitadores, vendo que estes estão a continuar a construir enquanto o rei persa já proibiu a construção, voltaram a escrever uma nova carta. Mas agora, quando mandam uma carta, já era um outro rei chamado Dário, que estava no governo. Então, quando eles escrevem essa carta para Dário, eles pedem para que Dário fosse rever o arquivo documental que lá estava, porque este povo havia sido vetado a construção do templo e eles estavam a ser rebeldes, estavam também a desautorizar um decreto que havia sido escrito por um dos reis persas. Então, Dário, ele analisa aquela carta, mas antes de responder, ele depois investigou a informação documentada existente. Ele foi encontrar que lá, sim, havia sido exarado uma autorização e assinada pelo rei Ciro como decreto que autorizava que o povo saísse e fosse construir o templo. Então, o rei Dário não teve dificuldades, nem teve dúvidas. Ele percebeu que era legal que o povo continuasse a construção do templo. Então, o rei Dário, mais uma vez, faz uma carta a autorizar para que os judeus continuassem com a obra do templo e, mais do que isso, também enviou ajuda. Isto é, enviou mais homens, enviou providências, enviou também, mandou com que se coletasse todos os objetos, utensílios sagrados que estavam guardados e também enviou até recursos monetários para que ocorresse a reconstrução do templo. Tendo havido a reconstrução do templo, ao cabo de 6 anos, isto é, no 6º ano do reinado de Dário, terminou a construção do templo, porque até Dário não só enviou isso, como também enviou na carta até as dimensões do templo, porque ele diz que até as dimensões do templo estavam escritas na primeira autorização que havia sido dada pelo rei Ciro. Então o rei Dário não só autorizou, não só enviou provisões, não só enviou homens, não só enviou até recursos financeiros, mas também até fez questão de mencionar quais são as dimensões desse templo. Então, ao fim de 6 anos, o povo lá, comprometido com a edificação do templo, disse que os anciãos, isto é, aqueles que já naquela fase já estavam numa idade muito avançada, porque tinham antes conhecido o antigo templo, antes deles serem levados como escravos para a Babilônia, dizem que eles começaram a chorar. Mas eles estavam a chorar de lamentação por aquilo que estava a ocorrer. Mas existiam outros que estavam a alegrar-se, a cantar, ao ritmo de flautas, harpas, levitas ali a dançarem, a cantarem, a celebrar. E havia outros sacerdotes, estes mais anciãos, que estavam também em euforia. Mas a euforia deles era por tristeza. Porque eles estavam a ver que aquele templo que estavam ali a erguer era muito aquém daquilo que tinha sido o templo de então. Então, termina essa construção do templo, ao fim de 6 anos, há este misto de sentimentos, numa celebração, todo o povo ali conglomerado. Por um lado, alguns a cantarem, a dançarem, a alegrarem-se, a celebrar. Por outro lado, outros ali a chorarem. Mas disse que no meio o som era muito grande, que mal se conseguia perceber que uns estavam a chorar ou exaltar-se de alegria, outros estavam a chorar ou exaltar-se de tristeza. Então, o povo terminou a reconstrução do templo, celebrou uma grande Páscoa naquela ocasião, como uma forma de dedicação
ao próprio templo, agora reerguido e agora reconstruído. Depois de terminado isso, é quando entra um novo rei, agora chamado Artaxerxes. E este, então, chama a Esdras, porque Esdras era próximo, isto é, lá na Babilônia, Esdras nasceu na Babilônia. Esdras, mas era judeu, nascido na Babilônia. Esdras lá era escriba, portanto tinha um ofício de escrever, de escritor. Esdras também era sacerdote e Esdras também era um estudioso, um investigador do livro da lei das escrituras sagradas. Então ele aplicava o seu coração a investigar as escrituras sagradas. O rei Artaxerxes, ele reconhecendo a Esdras, que Esdras tinha uma sabedoria divina, tinha uma sabedoria superior. Então, ele confia a Esdras um estatuto de sacerdote para que Esdras fosse para Jerusalém a fim de ir proceder com a reconstrução e organização do templo para a realização dos cultos. E isso ocorre 80 anos depois da ida do primeiro grupo de israelitas. Porque o primeiro grupo de israelitas foi por intermédio da ordem assinada por Ciro. Passou 80 anos, é quando este rei agora, persa, Artaxerxes, decreta e envia, autoriza para que Esdras fosse para lá com a missão confiada a Esdras de ser o sacerdote que iria se encarregar da missão de reconstruir o templo e depois não só reconstruir, mas também organizar o povo, organizar as colunas, as estruturas e as pedras, sacerdotes, levitas, purificá-los e também que estivesse à frente desta missão de reconstrução do templo para que se assim cumprisse aquela que foi a profecia dos profetas, quer Jeremias, quer profeta Isaías, que até inclusive o Senhor até foi capaz de usar até reis persas, como foi o caso de Ciro, foi o caso de Dário, foi o caso de Artaxerxes, para que todos esses pudessem fazer a vontade do Senhor. Tendo chegado a esta parte, termina um momento de exposição, fica agora aberto um momento para a apresentação de comentários, de questões, de sugestões e de dúvidas para podermos aprofundar esta nossa reflexão. Muito obrigado e até já. A paz, irmãos. A paz. Obrigado. Eu tenho mais duas questões aqui. A primeira é: por que Deus criou dois povos, um mau e o outro bom? Será que todos faziam a vontade de Deus? A seguir, Deus criou esse povo mau. Era para usar na educação do seu povo? Obrigado. Estimados irmãos, saudações. Queria, desta forma, deixar a minha intervenção em forma de questões para o tema de hoje. A primeira delas é: por que Deus permitiu que o povo regressasse às origens e como nasceu o desejo destes reconstruir o templo? Gostaria de saber se o rei Ciro era um rei pagão ou um rei que servia ao Senhor. Por que Deus escolhe os cativos para a reconstrução do templo? Por que o rei Dário permitiu a continuação da reconstrução do templo e apoiou para a reconstrução? Assim, como é que a reconstrução do templo de Israel impacta o cristão hoje? Qual ensinamento tirar dos anciãos que não pararam a reconstrução do templo, mesmo com ordens claras?
para a interrupção. Qual é o ensinamento atrás dos anciãos? Que não pararam com a reconstrução do templo, mesmo com ordens claras da interrupção. Também gostaria de saber por que o povo, quando regressa, teve que ser recenseado e dividido mediante linhagens e tipo de trabalho que cada grupo exercia. O povo, quando regressou, teve que ser Recenseado e dividido mediante linhagem e tipo de trabalho que cada grupo exercia. Também gostaria de saber por que os que trabalhavam na reconstrução do templo deveriam ser purificados. Gostaria de saber também quando o povo é liberto, Deus já havia perdoado o pecado pelo qual os levou cativo. E para fechar, a quem Deus deu a visão para a reconstrução do templo, de Jerusalém? E quais peças fundamentais estiveram envolvidos? Estimados irmãos, obrigado pelas questões que foram colocadas, que vão ajudar a tornar esta reflexão mais profunda, e vamos de seguida também, pela mesma inspiração, pelo mesmo Espírito que operou, a todos foram tocados a deixarem ficar uma contribuição em forma de pergunta, para que esse mesmo Espírito possa agora nos dar pistas e inspirar-nos a também, inspirados pela revelação divina, pelos seus dons, sobretudo os dons do discernimento, o dom do entendimento e o dom da fé, possamos aqui deixar ficar aquilo que são as respostas, os caminhos, bem como também as chaves para nós compreendermos cada vez melhor o tema. Pois as perguntas, nós entendemos que as perguntas são um elemento para expandir a reflexão e alargar o entendimento que possamos ter sobre este banquete celestial. E assim, por intermédio desta interação, então vamos enriquecer este aprendizado através de pergunta, resposta e a interação que daqui se desenvolve. Então vou passar a responder, são estas 12 questões, então vou responder pela mesma ordem pelas quais as mesmas foram colocadas. E a primeira destas por que Deus criou dois povos, um mau e outro bom? Será que todos os povos faziam a vontade de Deus? Deus criou um único povo. Deus criou. Então, por via da desobediência, esta desobediência que foi um incitamento do próprio Satã, que tendo sido expulso do paraíso e da convivência, este desceu com uma única missão, que é a mesma missão que carrega até os dias de hoje, e assim será até o último dia, que é vir de uma forma deliberada, proporcionar dor, proporcionar sofrimento. É assim que as Escrituras dizem que o diabo vem para matar, roubar, destruir. No Jardim do Éden, o Satã, quando age, foi para, por intermédio de uma mentira, colocar o homem contra Deus. Então, quando assim fez, entrou o pecado e a condenação que Deus deu à sua criação, que é a sua humanidade.
mas também Deus deu uma condenação também à própria serpente, como nós sabemos. E também Deus deu a conhecer desde esta altura o seu plano de salvação do mundo, quando ele dava a entender ou quando profetizava sobre a vinda e o envio de Cristo. Este casal, como nós sabemos, eles tiveram 2 filhos. São 2 filhos que vieram do mesmo casal, dos mesmos progenitores, Abel e Caim. Mas estes são 2 pessoas diferentes, são 2 cabeças diferentes, mas também são 2 corações diferentes. E nós sabemos que em obediência àquilo que era a lei do Senhor, não é? O reconhecimento que cada povo individualmente tem e carrega por dever a sua vida a Deus. Então, quando chegou a altura deles terem que devolver a Deus aquilo que era de Deus, isto é, agradar a Deus, subir ao altar, a disposição que cada um levava ao coração quando subiu para o altar foi diferente. Mas eram 2 irmãos que vieram do mesmo casal. Então podemos dizer que existe desde então um coração mau. Que é um coração que tem inclinação a obedecer às coisas de Deus. O que é um mau coração? É um coração que rejeita elas, não obedece à vontade de Deus. Será que todos faziam? Então, pronto, foi isso que ocorreu. Então, este aqui é aquilo que nos oferece dizer sobre essa questão. Quando falamos do caso aqui, nós estamos a falar dos povos específicos, estamos a falar dos babilônios, estamos a falar dos persas depois que vieram ocuparam os babilônios, estamos a falar do povo de Israel, não é? Então, mas todos partiram de uma única pessoa. O plano de Deus também é unificar a todos. Por isso é que Deus, por intermédio de Cristo, enviou a Ele como príncipe da paz para unificar a humanidade. Novamente, nós passamos a ser um único povo. Então, a ideia é voltar a unificar. Partiu do único homem, depois houve dispersão, mas agora o plano de Deus é unificar. Então, Cristo é esse que veio para reunificar aquela unificação que tinha iniciado por Deus, que depois, por intervenção de Satã, houve aquela divisão. Desde então, passando a surgir os bons, os maus, os de coração bom, os de coração mau, passou a haver uma divisão cada vez mais. Mas é uma única família, é uma única humanidade, é essa mesma humanidade que Cristo veio para reunificar essa mesma humanidade. 2. Por que Deus criou esse povo mau? Era para usá-lo na educação do seu povo. Então, o que acontece é que quem causou este sofrimento que o povo de Israel teve a ponto de ser levado em cativo foram os próprios israelitas. Eles é que foram os causadores daquele sofrimento que eles experimentaram por via do cativeiro. Por quê? Porque eles quebraram uma aliança que eles tinham com Deus. Então, o que acontece? Por causa das suas próprias escolhas, que foi, no caso, a escolha em desobedecer, não respeitar a lei de Deus, e isso que significa a quebra da aliança, essa própria escolha deles conduziu-lhes a sofrimento. Então, Deus já tinha antevisto e dado a conhecer a humanidade sobre esse sofrimento quando enviou o profeta Jeremias e começou a avisar. Até antes do profeta Jeremias, nós dissemos que o primeiro foi o profeta Isaías. O profeta Jeremias surge 80 anos depois do profeta Isaías. Então, primeiro foi o profeta Isaías quem profetizara sobre aquele castigo, aquela condenação. O profeta Jeremias também veio e anunciou que aquele povo seria cativo durante um período de 70 anos. Então, Deus estava a antever, e também no mesmo modo que Deus também profetizou contra a condenação ao cativo, também profetizou que os próprios babilônios também eles haveriam de ser também ocupados, escravizados. Então, quando nós perguntamos aquele povo mau foi usado para educar o povo? Não foi o povo mau. Foi
a própria escolha, opção do próprio povo de Israel em desobedecer a Deus que levou com que eles passassem por aquele sofrimento. E Deus antevia que, passado um período de 70 anos, eles ali em cativo, seria um período suficiente para que eles depois ficassem o quê? Entre aspas, curados. Ficassem espiritualmente curados. Isto é, se arrependessem. Arrependessem e aprendessem a lição, por assim dizer. Então é por isso que depois ele permite com que este remanescente, quando diz remanescente fiel, portanto são aqueles que restaram. Então este remanescente fiel são aquelas pessoas que já tinham aprendido com base naquela lição de sofrimento e que haveriam de voltar já com outra disposição para servir o Senhor. O que é essa disposição? É com outro coração, por assim dizer. 3. Por que Deus permitiu que o país regressasse às origens? E como... muito obrigado. Por que Deus permitiu que o povo regressasse às origens? E como nasceu o desejo de reconstruir o templo? Então, é como nós dizemos um pouco antes. Deus permitiu com que regressassem porque, decorrido desse período, quando sobe este rei, e até este rei, antes de subir, ele foi profetizado 150 anos antes de nascer. Já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías. Há de existir um Ciro, um ungido do Senhor. Há de existir. Ainda nem tinha nascido. Então, nesta altura, Deus permite. Por que ele permitiu? Pela vontade soberana dele. E porque ele também sabia que, decorrido desse período, o povo já estaria curado, espiritualmente falando. E que depois dessa altura, ele haveria de levantar um rei chamado Ciro, ungido do Senhor. E esse é quem iria permitir com que o povo regressasse. Por quê? Porque o povo lá estava como escravo. Estava lá como escravo. Somente aquele que tinha o poder sobre aquele mesmo reino é quem poderia também autorizar com que o povo voltasse. Mas atenção, aqui é que está a chave. Não foi pela vontade do rei, foi pela vontade de Deus, que Deus inspirou, tocou. As escrituras dizem que Deus enviou, o Espírito de Deus desceu sobre Ciro. Então não foi pela vontade de Ciro, foi pela vontade de Deus, que já tinha sido decretada muito antes e até avisado pelos profetas que tudo isso ocorreu tal como estamos aqui a ver. 4. O rei Ciro era um rei pagão ou então um rei que servia ao Senhor? Muito boa questão também. Rei Ciro era um rei que servia uma nação pagã. E aquela nação pagã adorava os seus deuses. Diferentemente dos israelitas, que adoravam o Deus verdadeiro, Deus monoteísta. Estamos a dizer que Deus é esse? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Era este Deus que os israelitas foram apresentados pelos seus antepassados. Então, este rei Ciro, ele não obstante ser um rei persa, e lá, de acordo com os costumes, com as crenças, com as tradições dos persas, eles adoravam outros deuses, mas ele foi usado como um instrumento de Deus. Isso mostra que Deus, no seu livre-arbítrio, na sua soberania, pode usar pessoas que lhe servem, pode até, querendo, até usar pessoas que não lhe servem. Então, neste caso, Deus usa Ciro como seu instrumento para que Ciro fizesse a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Libertar o povo, mandar o povo de regresso. Então, Deus inspirou a Ciro. Isso não significa necessariamente que Ciro se converteu ao Deus dos israelitas, mas que o Espírito de Deus tocou, inspirou. Porque Deus, por um lado, pode endurecer corações. Nós vimos que no primeiro cativo do povo, lá no Egito, Deus disse a Moisés: vai dizer ao faraó para libertar o povo, para este povo ir me adorar no deserto. Mas eu vou endurecer o coração de faraó.
Então, em alguns casos, Deus endurece o coração. Neste caso aqui, Deus amoleceu o coração de Ciro e fez com que Ciro cedesse. E vejam que Ciro, quando se levanta, ele diz que eu tenho poder, eu consolidei poder sobre a terra, sobre todos os reinos, sobre todas as nações. Mas o Deus dos céus, esse Deus me inspirou a que eu mandasse este povo para ir construir e restaurar o templo lá e adorarem esse mesmo Deus dos céus. Então, é isto que nós temos que compreender. Num sentido, o princípio da lei da dupla referência da profetização do profeta Isaías no que concerne ao rei Ciro, a designação do próprio rei Ciro gera uma prefiguração de Cristo. Por isso é que o profeta Isaías é considerado um profeta messiânico, diferentemente dos outros profetas. Por essa razão é que o livro de Isaías é considerado o quinto evangelho. É por isso que o profeta Isaías é designado de o profeta do Antigo Testamento, o evangelista do Antigo Testamento. Então, o profeta Isaías tinha essa revelação sobre Cristo. O profeta Isaías, quando descreve Ciro, de acordo com a lei da dupla referência, estava não só a falar do Ciro que foi real enquanto pessoa, que foi este Ciro enquanto rei persa, mas também estava a apontar para Cristo, de acordo com o princípio da lei da dupla referência. Número 5. Por que Deus escolhe os cativos para a reconstrução do templo? Estes eram cativos, mas nesta altura já eram cativos, tinham sido convertidos e desde então já chamavam-se remanescente fiel, ou aqueles que eram um resto. Sim, estavam cativos, mas já tinham sido curados. E por terem sido curados, por isso é que Deus então permitiu que fossem aqueles que pudessem regressar para a reconstrução do templo, porque estes haveriam de levar todo o ensinamento, toda a lição na base do sofrimento que eles passaram, que é aquele sofrimento que foi permitido com Deus. Então, quando Deus permitiu que eles sofressem, foi pela vontade do próprio Deus. Mas antes disso, Deus evitou de todas as formas. Como? Enviando o profeta atrás do profeta, enviando castigo atrás de castigo, enviando açoites atrás de açoites. E no limite, Deus permitiu até que o povo fosse levado como cativo, como escravo. Para quê? Se por um lado Deus condena, por outro lado Deus consola. Ele condenou para que depois o povo se libertasse. Para que ele depois, na sua misericórdia, ele pudesse depois voltar a levantar, voltasse a perdoar esse novo povo, depois do povo se arrepender. Deus só perdoa quando a pessoa se arrepende. Então o povo tinha que primeiro se arrepender. E para ele se arrepender, como não ouviram as exortações dos profetas, não atenderam os açoites e os sofrimentos que tiveram, então eles haveriam de aprender com o castigo pior, que era o cativo. Então eles ali, ao arrependerem-se, então Deus ali os perdoou e os livrou. De que forma? Inspirando a uma pessoa improvável, neste caso um rei persa, Ciro, para que esse fizesse um decreto e dissesse para que o povo voltasse e fosse reconstruir o seu templo. 6. Por que o rei Dário permitiu a reconstrução e apoiou? O rei Dário lá também é um elemento que é importante trazer. Portanto, Deus usa não só os seus servos, no caso até usou reis persas, reis de nações que adoravam outros deuses. Foi o caso dos reis Ciro, Artaxerxes, do rei Dário, mas o Dário em particular, o Dário tinha uma proximidade parental com a rainha Esther. Porque Esther foi aquela que convenceu o seu marido para que este assinasse ou aquele decreto que autorizasse com que o povo fosse ser liberto. Então, Dário, por ter essa proximidade com a rainha Esther, tendo vivenciado isto, ele também
foi também tocado pelo próprio Deus. Por quê? Porque aqueles vizinhos da Samaria, e aqueles tinham ficado lá, no lugar, a ocupar aquele território, quando o próprio povo israelita tinha sido retirado em cativo, alguns tinham ficado lá. E eles tinham ficado a cumprir ordens sob orientações do rei da Pérsia, porque aquele já era um novo governo, rei da Babilônia, perdão, não da Pérsia. Porque aquele já era um novo governo, o governo dos babilônios. Quando vem o rei persa, domina os babilônios, então passa a ser já o governo dos persas, sobre a própria Babilônia e também sobre os territórios que antes estavam sob o domínio da Babilônia. Então, o que acontece? Nessa altura, é o rei Dário quem está no poder. Então, aqueles que tinham permanecido lá, esses agora obedeciam ordens de lá de cima. E obedecendo as ordens lá de cima, eles somente velavam por manter aquilo que iria conduzir também para o alcance dos objetivos de lá de cima. É por isso que eles escreveram uma carta. Mas eles, quando escrevem essa carta, é porque eles não queriam que o povo israelita voltasse e recuperasse seu terreno e retomasse o seu culto. Então, eles quiseram conspirar, isto é, fazer com que aquela obra, aquele projeto de reedificação do templo fosse interrompido. Então, eles fizeram uma carta a conspirar para que os reis lá sentissem que houvesse um perigo em permitir com que continuasse a obra. E eles fazem essa carta no momento em que já não é o rei Ciro que está no poder, já é um outro rei que está no poder. Então eles mandam essa carta. Este é que era o objetivo. Então, este rei, no momento em que ele sobe o poder, depois destes profetas, Ageu e Zacarias, terem profetizado para a reconstrução do templo e os anciãos terem obedecido e continuado com a reconstrução, aqueles vizinhos, novamente, viram como que seus planos estavam a ser frustrados. Voltaram a fazer uma nova carta de agitação. Mas agora quem era rei já era Dário. Dário, ao receber a carta, analisou os fatos ali narrados e apresentados, consultou o arquivo documental, mandatou os seus servos confiados, foram buscar os registros escritos e eles realmente encontraram que sim, houve um decreto que foi assinado pelo Ciro antes que autorizava este povo a descer. Então havia a justiça toda ali preenchida e até era injusto aquilo que aqueles estavam a fazer. Por isso é que o Dário não só autorizou, como até apoiou a reconstrução, porque percebeu que até havia uma injustiça naquela. Pergunta número 7. Como é que a reconstrução do templo impacta o cristão hoje? Então, vamos perceber com profundidade essa questão. Nos dias de hoje, o trabalho de construção do templo é um trabalho inacabado. É um trabalho que se faz dia a dia. É um aperfeiçoamento contínuo. Porque o cristão hoje, ele próprio, é material de construção desse edifício espiritual. Então o cristão hoje, ele se aperfeiçoa dia a dia. Como? Através da disciplina da constância cristã, através da obediência e através da fé. Ele persevera. O que acontece? É que ao longo deste trabalho contínuo, inacabado de construção do edifício inacabado, que é um edifício espiritual, há muitas forças contrárias que impedem com que isso ocorra. Não é? Há muitos inimigos que vão se oferecer em querer nos ajudar a construir o edifício, mas o objetivo deles é nos desincentivarem a nós continuarmos a caminhar na fé, crescermos na fé, fazermos parte do edifício espiritual. Então, a questão é, como é que a reconstrução impacta hoje o cristão? É que o cristão hoje, ele é parte da construção do material. Porque o cristão, ele deve fazer-se neste trabalho com vontade de crescer, aprender dia a dia, perseverar, não é? E crescer na graça e no conhecimento. Quanto mais cresce na graça, no conhecimento e na fé, melhor capacitado vai estar para poder contornar as várias tentações,
os pecados que vão ocorrer ao longo do trabalho de construção, onde ocorreram muitos inimigos, são aqueles vizinhos que vieram, que queriam impedir com que se terminasse a construção. Então, onde apareceram muitos obstáculos, muitos eventos, muitas pessoas, até nós próprios, não é? Nós vamos entrar em conflitos com nós próprios, que são tentativas essas do Satã. Portanto, mesmo aquele espírito que agitou aquelas pessoas que cabeça, aquele decreto, é o próprio Satã a atuar ali, porque é um espírito que está por detrás dessas ações. Então, nós temos que sempre o quê? Orar e vigiar, para que hoje, como cristãos, possamos estar embalados nesse trabalho de reconstrução. Ciente de que a reconstrução do templo é a própria vontade de Deus e que se nós nos aplicarmos com toda a obediência, nada vai impedir que isso ocorra. Porque sendo a vontade do próprio Deus, é Ele quem vai nos capacitar a podermos nos fazer esse material de construção. Significa nós nos ajustarmos uns aos outros, não é? Para a construção deste edifício. Este edifício que é o conjunto, é o todo, porque todos nós fazemos parte desse edifício e assim nós todos fazemos o que? Somos, por alegoria, somos todos membros do mesmo corpo, porque esse edifício espiritual é o que? É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Então, este corpo de Cristo tem que ser constituído por diversas partes. São o que? São os diversos dons. E esses dons, quando são empregues, ocorre o que é uma edificação mútua. Quando essa edificação mútua há um ajustamento entre uns e os outros, então a igreja vai se aperfeiçoando, vai crescendo, vai resistindo, vai ganhando consistência, vai crescendo em fé, vai crescendo em obediência. E aí sempre o Senhor vai confirmar, porque há de sempre aparecer a cabeça. O que significa que Cristo aparecer a cabeça? É que Ele é quem vai dar aquela força fora do comum, aquela resistência, não é? Para conseguirmos contornar as tentações e vencer os pecados. São várias tentativas que vão ocorrer para impedir o sucesso desta empreitada aqui. Número 8. Qual é o ensinamento a tirar dos anciãos que não pararam com a reconstrução do templo, mesmo com as ordens? São anciãos, são pessoas que tinham muita experiência, são pessoas que têm maturidade espiritual, são pessoas que não cedem diante da ordem contrária à vontade de Deus. Porque a palavra diz que não há vontade, não há homem, não há instância, não há governo que pode dizer um não diante da vontade de Deus. Isto não há porta que se fecha diante da vontade de Deus. Então estes anciãos, estes estavam comprometidos com Deus e com a vontade de Deus. Então eles não cessaram em função daquilo, mesmo correndo riscos da sua própria vida. Esta é a conduta, esta é a postura do cristão. Por quê? Porque assim sempre foi com Cristo e assim será hoje com os cristãos e assim será até a consumação dos séculos. Entretanto, não podemos nos esquecer o que Cristo disse, que é o grande comandamento. Ele disse, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas não desanimeis, tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Como é que ele venceu o mundo? Através dessa persistência que os anciãos mostraram. Então, esta que é a disposição, o comandamento, a orientação que nos inspira hoje a podermos completar a obra. Porque também não estamos a completar a nossa obra, estamos a completar a obra do nosso mestre. E porque ele colocou esse desejo em nós, então ele, para além de dar essa missão que é de completar a obra, ele também vai nos dar uma instrução, vai nos dar uma provisão. Então não vamos fazer segundo as nossas forças. Ele vai enviar o Paráclito para que esse possa agir por nós. O que significa agir por nós como Paráclito? Significa conduzir-nos por toda a verdade e também significa dar-nos essa habilidade de completar a obra. Tu só completas a obra quando compreendes a planta da obra. Quem te dá a planta da obra é o Espírito Santo. Tu não vais completar uma obra que tu não entendes dessa obra. Então, ele enviou o próprio Espírito Santo. É esse Espírito Santo que vai nos capacitar a poder completar a obra que foi iniciada por ele próprio, por Cristo. Mas quando falamos de construção, nós também temos que ter em conta que tem um arquiteto que é Deus Pai. Este arquitetou para o Deus Filho, porque todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, com Ele. E depois tem o Deus Espírito Santo. Este vai completar a obra que Cristo iniciou. Tudo é um único Deus. Tudo é trindade, todos são Deus,
Deus é um, mas em 3 pessoas. Mas é um. Número 9. Por que o povo, quando regressou, teve que ser recenseado e dividido mediante linhagens e vocação? Esta era uma disposição de acordo com a própria lei, porque eles, quando foram levados em cativo, foram desorganizados. Então, quando eles foram devolvidos para a sua terra, foram formar uma nova organização administrativa, uma nova organização tem a ver também com no que concerne a lei do culto. Então, eles estavam somente a respeitar aquilo que era a própria lei que Deus tinha dado a Moisés. Então, de acordo com essa lei que eles tinham dado a Moisés, eles então se organizaram por linhagem, isto é, fizeram um recenseamento. O que consistia esse recenseamento? Perceber qual era a descendência de cada um, qual era a filiação de cada um. Em função dessa filiação, saberiam quais são as tribos, quais são as linhagens. Dentro dessa linhagem, eles puderam segregar quem é o povo, quem são os sacerdotes, quem são os levitas, quem são os porteiros, quem são os músicos. Agora é de acordo com a disposição da organização que foi feita pelo Davi, que foi aquele que escreveu ou definiu a organização do Ministério de Louvor e Adoração. Foi Davi que foi inspirado. Então, eles, em respeito a isso, então, fizeram essa reorganização para que se retomasse. Porque a missão, quando Ciro manda a carta, era para quê? Para edificar um templo. Então, o templo funciona de acordo com regras. Essas regras são definidas de acordo com a lei do culto. Então, eles estavam a respeitar a lei do culto quando fizeram essa organização por vocações, ministérios, linhagens e tribos. Número 10. Por que os que trabalhavam na reconstrução do templo deveriam ser purificados? Esta questão também é muito boa. Isso ocorreu por causa de um princípio primordial desde a criação, ou melhor, entre luz e o escuro. Então chamou a luz dia, na cadência de um período de 24 horas, chamou o período escuro de noite, certo? Então, desde então, estava a lançar os fundamentos para uma lei universal de Deus que se chama princípio de separação entre a luz e as trevas. Por isso é que o dia e a noite há uma clara separação. Então, também há uma clara separação entre a luz e as trevas. Também, necessariamente, não poderiam 2 mãos logo tocar em coisas sagradas, como seja a construção do templo. Então, seria impossível à luz de um princípio do próprio Deus que instituiu desde a fundação e criação da humanidade até os dias de hoje. Então, este é que podemos aqui dizer o principal argumento que podemos apresentar à luz dessa questão. 11. Quando o povo é liberto, o Senhor já os havia perdoado. Nós penso que já tínhamos falado sobre isso. Portanto, os próprios profetas que Deus enviou para que advertissem o povo, eles advertiram sobre a condenação, mas também advertiram sobre a consolação. Significa que os próprios profetas já tinham dito que o povo haveria de ser levado em cativo, mas depois o povo haveria de ser retornado ao cativo. Então, Deus já havia perdoado? Sim, já havia perdoado, porque era aquele período de 70 anos que havia santivis, queria durar aquele castigo que era o cativeiro, para que ao fim desse período, então aquele remanescente fiel que haveria de estar lá a existir já estivessem espiritualmente curados, diabos. Mas já temos falado sobre isso. A 12ª é a última, a quem Deus deu a visão para a reconstrução do templo de Jerusalém. E quais foram as peças fundamentais que foram envolvidas? Então, de acordo com a reflexão do dia 2, Deus deu essa visão sobre a reconstrução do templo a Ciro. Ciro, um rei persa, que foi inspirado pelo Espírito de Deus para que ele mandatasse, porque ele assume que eu tenho todo o poder, eu governo sobre as principais nações. Então, o Deus dos céus, e em alguma passagem aqui no livro de Esdras, os israelitas que são os anciãos, quando aquele povo foi dizer aos anciãos
quem vos autorizou a continuar a construir se vocês foram proibidos de construir o templo? Eles disseram, nós somos servos dos deuses dos céus e da terra. O rei persa, Ciro, diz, o Deus dos céus. Como que dizer? Aquele Deus vosso, israelita, como que ele a dizer que na terra, eles, enquanto nação, tinham outro Deus, diferente do Deus dos israelitas, porque os israelitas diziam que o nosso Deus dos céus e das terras. Então, a questão é, a quem Deus deu a visão? Deus deu a visão ao rei Ciro, que foi inspirado pelo Espírito de Deus, para que ele procedesse à reconstrução do templo, como declarando um decreto que autorizava que o povo saísse e que também o povo levasse os objetos, os utensílios sagrados também tinham sido levados como cativo. Então, Deus conservou não só as pessoas, que foi aquele remanescente fiel. Deus não conservou, como nós fizemos aqui, é uma pergunta que foi feita, que até achei muito interessante. Deus não conservou os cativos. Deus conservou o remanescente fiel. Dentre os cativos, houve um grupo que foi purificado, que foi perdoado, que foi curado. Esse é o remanescente fiel. Então Deus conservou o remanescente e também Deus conservou os mesmos objetos, os utensílios que tinham sido saqueados. Deus também permitiu com que aqueles mesmos objetos também retornassem juntamente com o povo agora curado para que fossem lá reconstruir o templo. As peças foram envolvidas nesta grande empreitada de reconstrução do templo. Tinham ali alguns que foram tinham um tesoureiro que foi confiado pelo próprio rei Ciro, e esse tesoureiro foi quem conservou cerca de 5.400 peças sagradas que acompanhou o povo. Tinha também, lá quando chegaram a Jerusalém, levantou-se, quando se fez o recenseamento do povo, desceu na primeira leva 50.000 pessoas, desses 50.000, 42.000 eram israelitas. E eles, quando fizeram o recenseamento por tribos, por vocações, depois eles, já dentre eles, então levantaram-se alguns líderes naturais. Por quê? Porque eram líderes em função da vocação. Então, levanta-se Zorobabel, que assume a função de um governador. Por quê? Porque ele era da linhagem do rei Joaquim, que tinha sido rei na altura. Então ele era da linhagem desse rei. Depois também levanta-se também o Jesua, que não foi também um acaso, porque ele também era da linhagem do sacerdote. O sacerdote também exercia as funções sacerdotais. Então esses, como os líderes, também são os que levantaram e estiveram à frente daquele trabalho de reerguer o altar, que foi um altar que foi reerguido sobre as antigas bases, para que ali se oferecessem sacrifícios e holocaustos. De seguida, então, é quando também, para além destes, também foram confiados os sacerdotes, aos levitas, aos músicos, aos porteiros, para que estes participassem nesta seara do Senhor, nesta obra que era muito complexa, muito grande. E também nós sabemos que ainda assim entraram pedreiros, entraram carpinteiros, entraram outras especialidades de pessoas, e também até os tiros, os tirenses, os naturais de Tiro, também contribuíram para isso através do envio de material. Mas houve uma altura quando o povo parou de construir, Deus até dirigiu-se ao povo, disse: subam para as montanhas, subam para as florestas, por que vocês estão parados? Se não vos enviam material, vão às florestas, tem lá árvores, abatam as árvores. Procurem material, mas a principal vocação que Deus poderia dar ao povo era a inspiração. Quando a pessoa tem inspiração, tem a motivação, que é o quê? Que é a missão. Então Deus também vai dar uma instrução e uma provisão como fazer com os recursos que a pessoa tem. Podem parecer recursos não inexistentes, a pessoa pode dizer: eu não tenho recursos, mas quando Deus já te deu a visão, já pôs essa vontade do teu coração, também tem os recursos ali. É só olhar um pouco para os lados para trás, é só olhar para o alto, ele vai mostrar onde está o recurso. Lembremos-nos sempre de Abraão. Abraão, quando estava a levar Isaac para ele sacrificar como único filho, quando ele já estava a ver ao relance o local onde iria sacrificar o seu filho, ali onde iria colocar o seu filho como holocausto, para depois levar uma cutânea e depois sacrificar a ele.
filho perguntou: pai, eu estou a ver que está ali o altar. A lenha está aqui. Onde é que está o holocausto? Abraão profetizou, disse: Deus proverá. Porque Deus já tinha lhe dado uma missão. E ele obedeceu, caminhou. Deus também lhe deu uma provisão. Porque quando chegou o momento, pela obediência contínua de Abraão, quando ele já estava para imolar o seu próprio filho, Deus disse: Abraão, não faças isso, porque eu já sei que tu me amas. Olha para os lados. Abraão olhou para os lados e viu ali, estava ali um cordeiro. Ele foi, tirou aquele cordeiro, pôs naquele local. Então, isto é que ocorreu na forma como foi conduzida esta árdua missão, que foi liderada por Esdras. Esdras como um sacerdote, Esdras como um escriba, Esdras como um estudioso da lei do Senhor, que foi confiada a missão de reconstruir o templo de Jerusalém. Esdras chegou a Jerusalém 13 anos antes de chegar Neemias. Neemias também foi com a missão de erguer os muros de Jerusalém. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer o vosso acompanhamento. Deixem ficar os vossos comentários, questões, sugestões e partilhem com os vossos amigos, conhecidos e pessoas que têm nas vossas redes de relacionamento. Esta lição, a par de todas as outras, encontram nos nossos arquivos digitais, designadamente nossa página Facebook, Antônio Centras Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras LDA, nosso aplicativo EloApp e nossa página de internet www.academiaservo.com. Um abraço de luz e até breve.